Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de análise de algoritmos. Na aula de hoje, veremos alguns exemplos do cálculo de complexidade para algoritmos bem simples, utilizando aí principalmente a execução de laços for. Então, nesse momento, eu quero lembrar que nós podemos ter então, três tipos de verificação aí, né, do funcionamento de um algoritmo, né? O melhor, o pior caso e o caso médio, certo? Levando em consideração sempre o tamanho de entradas, que a gente comumente usa aí a letra N para definir a variável aí que registra o tamanho das entradas. Então, no melhor caso, nós vamos calcular aí a quantidade mínima de operações que o algoritmo necessita para resolver uma determinada instância de tamanho n. No pior caso, vai ser o máximo de operações necessárias na pior situação possível. Tá? No caso médio, então, uma quantidade média de operações. Lembrando que, para efeitos de cálculo de complexidade, nós vamos priorizar o pior caso. Tá? Em havendo empate aí na questão do pior caso, aí pode ser o caso de analisarmos o caso médio. Mas, via de regra, as classes de complexidade são identificadas aí pelo pior caso. Tá? Então, na aula que introduzimos o assunto, a gente viu como funcionaria isso para um algoritmo simples aí de busca de um valor em um vetor não ordenado. Tá? Então, esse seria um exemplo prévio, né? E na aula de hoje eu quero ilustrar a situação melhor fazendo uso aí de alguns pseudocódigos aqui, envolvendo laços. Tá? Então, chamei aí de exemplos simples e diretos. Vamos supor que a gente tivesse esse algoritmo aqui, né, do quadrinho vermelho. Alguns comandos de atribuição, o laço for, né, indo de 1 até n, esse nosso n é o tamanho da entrada, né? E dentro desse laço, várias operações aí, entre elas um if. Tá? Então, como é que nós calcularíamos aí a complexidade? Nesses nossos exemplos de hoje, a gente vai fazer um cálculo meio que direto, certo? Mas, como eu falei para vocês no começo agora, esses vão ser exemplos para a gente clarear melhor o conceito, né? Tentar entender um pouco mais do que vem a ser a complexidade do pior caso. Então, se eu tivesse esse algoritmo aí, qual seria o número aí de operações que eu iria realizar no pior caso? Então, teria o quê? 2 operações de atribuição, que sempre vão ser feitas, independente do tamanho da entrada e da situação da instância que eu ofereço. Né? E aqui, um laço com N repetições. E aí eu ressaltei com o quadrinho cinza que tudo aquilo que está dentro desse laço vai ter um outro significado para nós. Vai ter uma outra avaliação do ponto de vista da complexidade. Por quê? Porque dentro do laço eu vou repetir N vezes tudo aquilo que está lá dentro. Né? Então, o que tem dentro do laço? Eu tenho um comando de atribuição, eu tenho um if, que, se executado, vai ter 2 operações, e lá depois do if, mais 2 operações. E aí, como é que eu faria essa análise do cálculo da quantidade de operações que eu vou executar nesse trecho de código aqui? Né? Será que eu vou considerar
ou não considerar aquelas operações que eu faço dentro do if. Tá? Aí é que vem aquela pergunta, né? Veja, o primeiro comando de atribuição dentro do for sempre vai ser executado, assim como aquelas duas outras operações ali no final sempre vão ser executadas. Porém, dentro do if, nem sempre eu vou executar. Então, eu teria que ver aí como é que é esse y, o cálculo do c, sei lá, como seria em cada caso. Mas eu lembro a vocês o seguinte, em análise, eu não vou querer executar o algoritmo milhares de vezes para ter uma conclusão dele. Porque senão seria uma disciplina de... O nome teria que ser diferente dessa nossa disciplina. O nome teria que ser teste de software, né? Execução, estresse, sei lá, qualquer coisa, mas não análise. Análise pressupõe que você vai olhar para aquela situação e vai ter um parecer dela sem necessariamente ficar executando ela, ficar testando paulatinamente, tá? Então, essa é uma análise, uma consideração prévia aí para a gente responder aí. Será que nós vamos executar esses dois comandos ou não dentro do if? Como é que a gente vai considerar? Então, neste caso da dúvida aqui, eu vou lembrar a escolha que nós vamos fazer, que é do pior caso. Tá? Fiquei em dúvida nessa situação? Ok, eu vou considerar que eu sempre vou executar, né? Então, a decisão que eu tenho aqui é pelo pior caso. O pior caso seria qual? Seria que eu sempre executasse essa situação. Tá? Então, nessa situação simples aí, eu vou ter um conjunto de operações aí dentro do for, do qual eu vou considerar que o meu if vai ser sempre executado. Então, nesse código aqui simples, eu chegaria a uma conta aí que está retratada nesse slide aí. Tá? Eu tenho duas operações, independente do tamanho da entrada, e depois eu vou ter uma repetição N vezes um conjunto de operações que está dentro do laço for, que, considerando ser o pior caso, vai ser 1 mais 2 mais 2, um total de 5 operações. Então, nesse exemplo simples, eu teria uma recorrência, aí, uma complexidade calculada por essa expressão ali. Né? T de n, número de operações que eu vou executar, seria 2 mais 5 vezes 5 operações, o qual eu vou representar na forma de um polinômio. Né? Usualmente, na matemática, você coloca primeiro os elementos de maior grau, no caso, a minha variável é n, né? Então, essa complexidade aí, eu vou sintetizar nessa expressão. 5n mais 2. Então, esse primeiro código, eu iria sempre ter uma expressão, no pior caso, vai executar 5 vezes n mais 2. Quem é que manda nessa expressão? Qual é que é o termo que manda, que comanda esse cálculo aí de operações do ponto de vista assintótico? É o elemento ali que está com o n. Né? Quem comanda essa expressão é o 5n. O 2 é desconsiderado para a ordem, para questões aí de análise assintótica aí da complexidade, para esse caso aqui.
Então, resumindo esse exemplo, ele seria O grande de N. Esse primeiro exemplo aí. Vejamos um outro exemplo, então. Um exemplo roxo. O que eu fiz de diferente nessa situação? Eu acrescentei mais códigos. Tá? Acrescentei mais códigos. Então, comecei de novo lá com 2 atribuições. Aí eu mandei rodar um for, indo de 1 até N, né, com aquela porção de situações ali que eu tinha no exemplo vermelho. Só que agora, em terminado esse for, eu coloquei outro for, indo de 1 até N sobre 2, com aí uma quantidade de operações, de 3 operações. E agora? Ah, professor, um desses 2 for vai comandar a situação. Né? Mas qual vai comandar? Como é que vai se comportar? Né? Então, vamos lá. Agrupando as situações aí em quadrinhos, né? De novo, né? 2 operações para começar o meu algoritmo. Depois eu vou ter o primeiro laço for, que vai repetir N vezes. Isso é uma observação importante. Vou repetir N vezes o que está dentro daquele meu for que roda na variável i. O outro for, que roda na variável j, ele vai repetir n sobre 2. Ah, mas o sobre 2 vai fazer muita diferença. Será que vai fazer muita diferença? Em termos de complexidade, será que ele vai ser uma coisa decisiva no nosso cálculo? Né? Bom, analisando mais adiante, eu vou ter, dentro do primeiro for, 5 operações. Lembrando que o if eu sempre vou considerar o pior caso. Vai ter que executar as 2 vezes. Eu vou imaginar que sempre o if vai ser acionado. E no outro laço eu vou ter um total de 3 operações. Tá? Ok. Está mapeada a situação desse algoritmo. Então, como é que eu vou totalizar aí a minha expressão aí da quantidade de operações? De novo, lá vou chamar de T de N e vou fazer a soma aí dos componentes. Então, 2 mais N vezes 5, que é o total do primeiro for, depois mais N sobre 2 vezes 3. Então, observa que aquela sua primeira pergunta, sua observação ali, mas qual for vai dominar a situação, qual que vai ser mais importante, ela pode perder um pouco a relevância se eu tivesse nesse segundo for, no J, uma quantidade bem maior de operações. Se eu tivesse no segundo for, vamos ver, 200 operações ali dentro sendo executadas, o fato dele ser dividido sobre 2 ficaria irrelevante. Porque 200 operações, né, mesmo que executadas n sobre 2 vezes, iria dar 100n. Iria vencer o outro fora ali de cima. Bom, mas isso são apenas algumas observações. Vejamos o resultado final. De novo, escrevendo na forma usual aí de polinômios, eu agrupei todo o valor ali da variável n, ou seja, deu um número esquisito ali, 13 meios de n mais 2. De novo, quem que comanda essa expressão? É o fator ali que está associado ao n. Esse é o cara que comanda. Tá?
E nesse ponto, é importante frisar que não se... Aquela conversa de qual fator, qual o for que vai dominar a situação, ela fica pequena, irrelevante praticamente, porque o importante é que esses dois for, eles rodam condicionados ao tamanho da entrada. Se a entrada crescer, os dois vão crescer. Diferente de se eu tivesse, por exemplo, o segundo for indo num tamanho fixo, de 1 até 4, por exemplo, ou de 1 até 1000. Poderia ter o segundo for, J indo de 1 até 1000. Nossa, professor, quantas operações seriam feitas? Tá bom. Agora tu pensa assim, nossa, vai ter muitas operações nesse laço e tal. Mas se eu te desse uma entrada onde o N fosse 1 milhão, aí aquele teu segundo laço, indo de 1 até 1000, ele perderia a relevância. Né? O fato é que o primeiro for lá comandaria o espetáculo, ele que seria o mais acionado, que exigiria maior quantidade de operações. Entende como essa questão de ter um tamanho variável, conforme o tamanho da entrada, é o que realmente importa quando a gente fala de análise? É isso que realmente importa. E nesse exemplo aí, nós estamos com os dois for sendo atrelados aí à variável n. Né? Por fim, então, chegamos à conclusão de que esse algoritmo aqui também estaria na classe O grande de n. Do mesmo jeito que o outro. Tá? Com fatores diferentes, mas o n comanda o espetáculo desses dois aqui. Ah, professor, mas eu poderia ter, ao invés de um for, um laço while, ou repeat, ou coisa do gênero? Poderia. Ficaria do mesmo jeito. A análise seria muito parecida. Só estou usando for porque o for deixa a coisa muito mais evidente. Deixa ali na cara. Quantos, né? Mas você vai poder fazer análise, esse tipo de consideração, tendo aí um while repeat. Não tem problema nenhum. Tá? Ok. Vamos para mais um exemplo. Se tivesse agora a situação rosa. Nesse caso, eu mudei a posição do for. Segundo o for, eu joguei ele para dentro do primeiro. Ok? Ele está alinhado ao primeiro for. E aí? Será que isso vai dar muita diferença? Vejamos. Então, eu coloco nas caixinhas aí de novo, só para representar graficamente a situação. De novo, duas operações lá para começar o algoritmo. E aí, quando eu mando rodar o primeiro for, dentro da caixa dele, vai ter lá um conjunto de operações, que por enquanto não coloquei para não tumultuar demais o nosso desenho. E ao final, um outro for dentro dele. Então, aí vai ter um fator multiplicativo, que você já está percebendo. Né? Tudo que executa dentro do for, como vai ser executado N vezes, o mais externo ali, você multiplica N vezes tudo que vier sendo executado lá dentro. Ora, lá dentro você tem um outro for que está executando N sobre 2 vezes. Então, vai ter uma multiplicação aí de N. Colocando aí as quantidades de operações de cada ponto aí, vai ficar desse jeito. Então, obviamente, esse algoritmo aqui,
ele vai ser mais complexo do que o anterior. Porque os for estão alinhados, um dentro do outro. Então, se você vai me dizer assim, ó, quantas vezes aquela operação de atribuição do C ali, o C aquele mais interno, logo após o laço for J, quantas vezes esse cara vai executar se eu tiver N igual a 10? Hã? O primeiro for vai rodar 10 vezes. E o segundo for, para cada vez que você executar aquele primeiro, o segundo for vai rodar 5 vezes. Então, aquela linha específica ali vai ser executada 5 vezes em cada execução do for mais externo. Esse for mais externo vai ser executado 10 vezes, portanto, 5 vezes 10. Entende? Agora a coisa ficou um pouco mais puxada. A expressão exata, né, do pior caso, lembrando sempre pior caso, vai ser essa aí. Tá? Eu coloco aí as duas operações no começo, eu multiplico N vezes todo aquele catatal de coisas que eu executo no quadro cinza. São 5 operações, depois mais um laço for, que é executado N sobre 2 vezes. E dentro desse laço tenho 2 operações. Ao final, ele vai ter um N quadrado aparecendo. Tá? E aí é importante. Quem comanda esse espetáculo aí, minha gente? Quem comanda essa expressão? Qual o fator que é o mais importante? É o N quadrado. Ah, professor, mas o 5N está ali, ele vai começar mais forte que o N quadrado. Tudo bem, tudo bem. Até N igual a 5, o 5N vai ser o preponderante na situação. Ele é que vai ditar o comportamento da expressão, até N igual a 5. Depois de N igual a 6 em diante, a expressão vai ser comandada pelo N quadrado. Isso é importante frisar. O N quadrado é o cara que vai comandar essa situação. Então, neste caso aí, nós vamos classificar esse algoritmo dentro da classe O grande de N quadrado. Porque N ao quadrado é quem dá o comportamento assintótico aí desse algoritmo aí em relação ao número de operações que ele vai executar. Ficou claro que esse é um algoritmo bem mais complexo do que o anterior, porque ele tem laço for alinhado dentro de um outro laço for. E isso que gera esse N quadrado. Ah, professor, mas o laço for J ali não vai até N, ele vai só até N sobre 2. Não importa. O que importa é que ele está atrelado ao N. Se é N sobre 2, se é N sobre 200, se é N sobre 2000, não vai importar. Se eu tivesse N sobre 2000, aquele fator de N quadrado ali, ele estaria dividido, seria N quadrado dividido por 1000. Mesmo assim, meu amigo, mesmo assim o N quadrado seria o cara mais forte nessa expressão. E ele iria identificar, então, a classe de complexidade desse algoritmo aí. Tá? Vejamos, então, mais um. E agora? Agora, o professor, né, enlouqueceu de vez. Colocou 3 laços for alinhados. Nesse exemplo verde, eu tenho, então, um for I, depois um for J, um for K. Ah, professor, isso deve ser muito difícil de acontecer na prática. É difícil, sim, mas não é impossível. Então, como é que vai se comportar essa situação aí? Ah?
Vamos jogar as caixinhas aí. Então, tudo que for naquela caixa cinza maior vai ter um fator multiplicativo N. Tá? Essa vai ser a tônica da primeira caixa. O for J vai ter um fator multiplicativo N sobre 2. E aquela última ali, o for K, um fator multiplicativo N sobre 3. Ah, professor, mas o último for ali é bem pouquinho, é só um comando e tal. Sim, sim. É um comando. Mas poderia ser 2 ou 3, sei lá. O importante é que ele vai executar N sobre 3 vezes. Né? Então, apesar de ele ser um comandinho, daqui a pouco, se o N for 1.000.000, ele vai ser executado bastante vezes, aí uns 333.000 vezes aquele comando. Né? Então, como é que vai ser o cálculo? E repara, então, que esse for mais interno, ele vai ser executado N sobre 2 vezes N. Então, vai se acumulando essa soma, essas multiplicações. E a coisa fica desse jeito aqui, ó. Então, colocando as operações, aí os cálculos das operações, eu vou ter essa situação aí. Vai gerar um polinômio interessante esse exemplo verde. Então, veja só, eu tenho 3 for alinhados. Ah, professor, mas o segundo for, ele só vai executar se o if for executado. Tá, e daí? Lembra? Sempre vamos analisar o pior caso. Então, a gente vai considerar que esse if que está ali sempre vai dar positivo. Sempre vai dar verdadeiro. E você vai ter que executar aquele for. Tá? Na análise, você vai priorizar essa questão do pior caso. Ah, depois, se tu tiveres um outro algoritmo resolvendo esse mesmo problema, cujo pior caso tenha uma complexidade equivalente, de repente, na hora de você escolher, daí você vai fazer uma análise do caso médio. Porque você acha que esse aqui tem alguma vantagem sobre aquele, vamos supor. Né? Mas, na primeira abordagem, você vai olhar o pior caso. E nesse caso aqui, então, você vai ter N vezes N sobre 2 vezes N sobre 3. A expressão vai ser essa aí. Eu coloquei em cores aí, para ficar mais claro o que é relativo a qual trecho ali, qual for. Então, o for mais interno, aquele do N sobre 3, vai ser o azulzinho ali, né? A expressão azulzinha. E o outro vai ser vermelha. Ao final, você tem aquele polinômio ali da última linha, com um fator ali n cubo. Ah, professor, mas esse n cubo está dividido por 6. Não importa. É a mesma história de antes. Se ele for dividido por 1.000.000, não tem problema. Algum dia, esse n cubo vai ser tão grande que ser dividido por 6 ou ser dividido por 1.000.000 não vai interferir tanto. Ele vai se sobrepujar aos outros fatores dessa expressão. Então, para efeitos de análise assintótica, quem comanda essa expressão é aquele 1/6 de n cubo. Por fim, vamos classificar esse algoritmo aí na classe O grande de n cubo. Esse vai ser o resumo da nossa análise assintótica, análise desse algoritmo aí. Ele é O grande de n cubo.
descarta as expressões menores e foca no N cubo. Tá? E agora, minha gente? O que acontece se eu tiver uma chamada de função? Tá? Esse é um exercício que eu quero que vocês reflitam a respeito. Como vai ser se eu tiver, em lugar daquele código ali, coloquei dois for alinhados, né? For i, depois o for j, e dentro do for j eu coloquei uma função. Repare, importante, essa função está levando como parâmetro n. Se ela fosse uma função que não dependesse do tamanho da entrada, seria considerado como um valor constante. Um número X aí de operações, de repente 20 operações, você iria ter que olhar para essa função e dizer, essa função executa 20 operações. Mas nesse caso, não. Ela está levando o tamanho da entrada junto. Tá? Como é que ficaria essa expressão aí? Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês. Tá? Como seria feito o cálculo disso? Né? Alinhando as coisas, ficaria esses dois for. Só que no for mais interno, eu tenho essa chamada da função. Como é que eu resolvo essa expressão aí? Né? Me parece que é bastante óbvio o fato de que você tem que saber quem que é essa função. Tá? Você vai ter que ir lá dentro dela e analisar, fazer esse tipo de verificação, de análise que a gente tem feito ali, dentro daquele código de função. E com a apresentação de mais este exercício, finalizo mais uma videoaula da disciplina de análise de algoritmos.